o momento das histórias que eu realmente tenho medo, Bora. que são histórias de possessão. Eu não sei como que os evangélicos chamam, se é exorcismo também, ou É é libertação, é libertação. Existe alguma diferença entre exorcismo e libertação? O ritual é diferente, né? O exorcismo tem um ritual que segue um protocolo, né? O padre tem que fazer certas coisas, tem que identificar se realmente é demônio, se não é coisa da cabeça da pessoa. Tem aquele protocolo de a pessoa ter falado um idioma que ela nunca estudou, né? Aquelas histórias assim, ter uma comprovação de um evento sobrenatural. E aí o padre, ele faz um ritual mesmo, né? Em latim ou é na língua dele mesmo? Cara, Bom, já tem episódio aqui que os caras tem? explicaram. Então... Mas em relação aos evangelhos, como que é? Cara, não tem muito mistério não, é chegar e falar sai em nome de Jesus. Agora, se você não tiver em santidade, aí leva uma lambada, né? Aí vai falar, sai fora, pô. Você tá todo estoporado. Não tem oração específica pra... Sempre tem algumas orações, né? Você verificar se a pessoa realmente aceitou Jesus como Salvador. Você bota ela pra confessar Jesus. Eu reconheço Jesus, é o meu único exclusivo Senhor e Salvador. Aí você começa a falar pra pessoa se ela realmente quer ser liberta, porque a vontade dela é muito importante. Já chegou o caso de o cara era um assassino profissional, né? O cara era bombeiro no Rio de Janeiro, mas ele era matador também. Sim. Aí ele pediu oração para um pastor lá e ele falou, repreendo o espírito de vício, repreendo o espírito de medo. Aí ele falou, repreendo o espírito de morte. Ele falou, não, esse não, porque é meu trabalho, né? Eu preciso matar. Aí eu falei, então beleza, então não vou orar mais, pô. Você não quer que saia o demônio aí, pô. Então a pessoa, você tem que ter a certeza que o cara quer, né? Porque a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos, desérticos. Não encontrando repouso, ele volta para sua antiga morada, para a pessoa. Se ele encontra a casa vazia, adornada, porém vazia, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Esse número de 7 é só porque é um número, assim, importante na Bíblia, ou são 7 mesmo que ele chama? Acho que deve ser 7 mesmo nesse critério, né? Na verdade, aqui vai somar 8, né? Porque que é 1 mais 7. Quantas vezes perdoa? 7 vezes 70. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Nesse caso é tipo assim, cara... É muito. Não, é eterno. Perdoa sempre. Não tem como não perdoar, né? Mas eu creio que talvez seja 7 mesmo, né? Tá. Isso deve ser alguma coisa de uma falange espiritual, de um grupo, né? Que ele tenha... o cara deu legalidade porque ele foi liberto, mas ele não encheu a casa com Deus. Então, assim, se uma pessoa sai na rua expulsando demônio de todo mundo indiscriminadamente, vai matar todo mundo. Porque o cara não quer ser liberto, o demônio vai sair, Jesus não vai entrar, e aí o cara vai ficar pior do que estava antes. Então tem esse problema, né? Então a gente precisa ter a certeza que a pessoa quer ser liberta, né? Inclusive, uma vez eu tive essa experiência, né? Expulsar demônio, já tive várias vezes, né? A gente fala expulsar demônio ou libertação, né? Então, eu tava ia começar a pregação. Aí na época, presbítero, né? O Renato Maia, que hoje é daqui de São Paulo, mas tá morando em Joinville. Ele falou assim pra mim, olha, tem uma menina que tá ficando possuída ali na plateia lá. Mas fica tranquilo que se no meio do culto ela começar a dar alteração, a gente segura. Não precisa interromper a pregação. Falei, tá ótimo. Aí eu esqueci. Preguei, tava indo embora. Aí ele falou, pastor, a família da menina perguntou se você pode orar por ela. Falei, lógico, vamos orar, né? Aí eu cheguei lá, cara, a menina normal, com um bebê no colo, um neném, arrumadinha, bonita e tal, normal. E aí eu falei, e aí, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Ela falou, então, agora eu tô tendo esse negócio aí, ficar possuída. Quase falei, acontece, né? Isso é normal, não se preocupa não. E ela falou, super, tô com esse negócio. Assim? Agora deu essas coisas, ficar possuída. A pessoa que tá possuída sabe que tá possuída ou não? Nem sempre, porque geralmente quando o cara fica possuído de verdade, ele tem um lapso de memória. Um apagamento. Dá um apagão. Né? Então, às vezes... Quando volta lá... ele, o que aconteceu? Geralmente o cara, o que aconteceu? Então, se não tiver ninguém perto para explicar, às vezes, vamos supor que o cara tá em casa, aí ele ficou possuído, depois voltou, ele vai achar que ele teve um gap de memória. Porque o cara não lembra. Ele pode acordar, ver a casa toda quebrada, ele vai falar, o que é isso? Será que fui eu que quebrei? Aí vai se ver machucado. Total. Então, geralmente quando não tem alguém para explicar, o cara fica meio... Eu já vi pessoa ficar, só dar um intervalinho e já volto, pessoa ficar possuída e nem a pessoa ficou sabendo e nem quem tava orando ficou sabendo. Ué? Já vi isso acontecer.
Que é assim, ou seja, ninguém ficou sabendo. Porque era tipo uma oração assim de um grupo de líderes. Aí o cara veio orando por cada um, as pessoas estavam sentadas, né? Aí ele orou por uma mulher. E aí o cara orou meio distraído, né? Ah, Deus abençoe a irmã aqui. Aí a mulher virou o olho, ficou assim, e ele tava meio olhando pro lado. Aí depois ela voltou, aí ela, amém. Aí ele falou amém também. Aí eu cheguei no cara e falei, irmão, a menina ali ficou possuída. Ele ficou, não. Falei, ficou, pô. Ela ficou possuída. Mas não vi, eu falei, mas eu vi. Depois conversa com ela aí, porque deu uma pane. Foi uma pane rápida, mas deu. A mulher virou o olho, pô. Nossa. O cara não viu, e quando ele virou, ela já tinha voltado. E às vezes acontece rápido assim, né? Uma vez eu tava orando por uma mulher, assim, conversando, né? Sentado na mesa. Eu falando, não, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ela ficou possuída, só que ela deu um apagão. E ela veio com a cabeça com toda a força na mesa, cara. Foi um segundo que eu segurei a cabeça dela assim. Aí eu orei, ela voltou, entendeu? Porra. Aí ela, o que aconteceu? Eu falei, pô, você ia dar uma cabeçada na mesa aqui. E o machucado ficaria pra depois? Fica. Geralmente fica. Tem caso, eu conheço casos que não fica. Eu vou contar esse caso. Deixa eu só voltar na menina. Eu cheguei na menina e falei, ei, ela, não, agora começou. Eu acho que ali tinha um negócio que ela ficou grávida, aí o marido não quis casar, largou a mulher com a criança. Eu acho que aquilo ali gerou muita amargura nela, e isso foi a brecha. Eu tenho essa impressão, que tem muitos anos já isso. E aí eu falei, vamos orar então? Falou assim, eu falei, você já recebeu Jesus como seu salvador? Ela falou, já. Apesar que ela falou que era católica e tal, eu falei, mas ela falou, já recebi, Jesus é meu Senhor. Eu falei, você se importaria de repetir essa oração? Ela falou, claro que não. Aí, só que aí o que aconteceu? Quando ela começava a orar, aí tem aquela oração, né? Eu declaro que Jesus é o meu único, exclusivo Senhor e Salvador e tal, peço para ele escrever meu nome no livro da vida. Na hora que ela começava a oração, o olho dela virava e ela ficava possuída. Branco ficava? Ficava brancão. Nossa. Possuída, ela ficava assim, ó. E aí Não eu falava? Não falava, travava. Aí eu falava, sai em nome de Jesus, volta e tal. Aí ela ia, aí voltava. Aí ela, o que aconteceu? Falei, então, no meio da oração você incorporou aí. Falei, então, tá acontecendo. Aí voltava normal, tá acontecendo isso, toda meiguinha, né? Aí o cara, coisa estranha, né? Aí eu senti que a estratégia do demônio era impedir que ela confessasse Jesus. Ele interrompia. E aí foi bem difícil. Eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, olha fixo nos meus olhos e não deixa ele chegar. Aí ela, tá bom. Aí eu começava, vai, repete. Eu declaro, aí o olhinho ia virando, eu, opa, volta, continua. Aí foi uma maior dificuldade. No final deu certo, com muito trabalho. Aí, assim, não tive mais contato com ela, né? Ela era uma visitante, convidei, ó, passa a frequentar aí pra gente cuidar de você e tal. Mas foi um caso curioso. Agora, outro caso foi um amigo meu que o pai dele ficava possuído na cama. E era muito curioso porque a mãe dele ficava num sono profundo, o pai gritava, dava soco no armário e a mãe não acordava. Parecia que ela estava anestesiada. E ele me disse, eu não vi isso, esse amigo meu gravou os áudios do que o pai falava e me mandou. Eu, infelizmente, não tenho mais esses áudios. E era o quê? Ele começou a conversar com o espírito que estava no pai. Pô. E ele perguntava, quem é você? Aí ele falava, meu nome é Zebedeu. Aí ele falou, o que você tá fazendo aí? Aí ele começava a rir, falava assim, a vida é assim, você vai, de repente, pô, aí não tem mais volta. Falava umas paradas assim. E eu ouvindo o barulho, pô. Aí ele falou, Daniel, sabe o que é esse barulho? Meu pai dando soco com toda a força no armário de madeira maciça, com o dorso da mão, parte de trás da mão, na quina. Nossa. Pô. Ele falou, cara, de manhã eu olhava a mão do meu pai, não tinha nada. Zerado, não tinha um roxo, não tinha nada. Então tem vezes que não pega, não. Entendi. Mas nesse caso ali, acho que iria pegar, né? Pois é. E as suas histórias, Vilha? Tô curioso. Cara, eu não tenho nada muito fantástico, não, mas eu lembro, isso daí me impressiona até hoje quando eu lembro, cara. Minha mãe era muito católica e o pessoal às vezes pedia pra ela orar e tal. E eu Legal. lembro que lá em São Bernardo foi um cara desses aí que alguém pediu pra ir lá, que ele tava estranho, pra orar por ele. Sua mãe fazia tipo uma libertação nos caras? Não sabia, não tinha formação Achou que nenhuma, era só oração coisinha normal, básica, né? O cara apareceu, acho que falaram que ele podia estar com um demônio, sei lá, porque o cara apareceu, ele já não tinha um olhar do mal, assim. Mas você era criança, assim? Eu devia ter uns 11, 12 anos, Sei. vai, porque eu me lembro bem. Não mais, 14, 15, vai. Sei. Aí já dá pra dar umas porradas no demônio. Né? Então. Aí,
Eu lembro que ele me deu, eu fui dar a mão pra ele me deu a mão esquerda. Eu já achei estranho. Ele não deu a mão direita. E minha mãe tinha combinado de eu ficar no quarto rezando, ajudando ela lá, cara. Intercedendo. E minha mãe falou que... Ele falou, tem alguém rezando aí. Quem que é que tá rezando? Não E sei o o quê. maluco identificou? Identificou, cara. Caraca. Eu longe, não dava pra ele escutar. Mas você ouviu ele falando isso? Não, minha mãe depois Ela me te contou. contou? A minha mãe me Entendi. contou. E minha mãe falou que rezou por ele, mas ele, cara, mó estranho, assim. Ela falou assim, ela mandou ele embora. Ela não tinha ferramentas Procura alguém aí É, mais procura qualificado alguém, aí. Mas, cara, assustadora. O olhar do cara era Você muito... viu ele chegando? O olho dele? Não, eu cumprimentei ele, né? Ah, ele deu a mão Deu a mão esquerda. esquerda. Eu tava pensando nisso outro dia, o canhoto. Porque meu filho é canhoto, mas nunca reparei. Ele aperta a mão esquerda? Não, aí é normal. É da Mesmo direita mesmo? canhoto é a mão direita. Direita, né? É. Entendi. Mas estranho, né? Porque no ocultismo tem esse negócio da via da mão esquerda, né? É. Mas a igreja eu já vi, assim, pessoa com voz diferente, assim, mudar muito a voz, falar umas coisas estranhas. Entendi. Em Você já- culto, assim. E você já viu o pessoal tentando segurar e não conseguir? Já. Esse eu era moleque também. Tipo, 16, 15 anos. Uma senhora gordinha ficou endemoniada na igreja. Meu irmão, tinha uns 6 homens tentando segurar, não conseguia. Eu só vi ela jogando os caras longe, assim, ó. Puf, 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 parecia negócio de desenho. Caramba. Grotesco. Uma vez uma senhora, a igreja tinha aqueles bancos de madeira, tipo de igreja católica, né? Sei. A mulher ficou andando, cara, tipo, fazendo quase que moonwalk nas costas do banco, um negócio dessa finura. Andando perfeito em cima ali, ó. Nossa. É parada de filme mesmo, loucura. Já vi isso. Doideira. E de agressividade, tacar coisa, machucar, se machucar. Então, tinha uma senhora aqui em São Paulo que tinha um cara da igreja que ele era guitarrista. Acho que ele tá na igreja ainda, Rafael. E ele era líder de célula. E tinha uma senhora na célula dele que ficava possuída na célula. Aí ele veio e trouxe pra quem? Pra mim, né? Falei, pô, obrigado, hein? Aí eu falei assim, a senhora crê que a senhora pode ser liberta? Ela falou, creio. E aí eu sempre converso tentando achar brechas, né? Eu oro pra ver se Deus me fala alguma coisa e tal. Porque às vezes eu falo, cara, sabe por que é isso? O problema? Pô, você não perdoa sua mãe, cara. Você tem que perdoar sua mãe. Às vezes é isso, entendeu? Tem que achar a brecha. Porque se você não fecha a brecha, o demônio volta. É igual enxugar gelo. E aí eu conversei com ela, meio que identifiquei a brecha, falei pra ela se arrepender e tal. Aí ela falou, pastor, não ora por mim, não. Eu falei, por quê? Ela falou, eu vou ficar possuída, com certeza, vou quebrar a tua sala toda. Eu falei, não, vamos mandar brasa. Cara, não deu outra. Na hora que eu comecei a orar, ela começou a dar soco na parede e começou a dar cabeçada na parede, meu irmão. Aí eu já, apesar de eu estar com outras pessoas, eu pensei, vamos falar que eu que espanquei, né? É. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí eu falei, para, em nome de Jesus. Eu te repreendo, sai da vida dela. Só que aí ela começou a fazer um escarcéu tão grande que um outro pastor que estava numa outra sala saiu e veio ver o que era. E foi muito bom, porque o cara chegou com uma estratégia que eu não conhecia. Porque já que ela estava dando soco e bico em tudo, o que ele chegou? Ele chegou e viu ela alterada, ele falou, mão pra trás. Aí ela botou a mão pra trás, obedeceu. Eu falei, pô, moral, hein? Aí ele, senta no chão, ela sentou. Aí ele falou, sai. Aí o demônio saiu. Eu falei, pô, se eu soubesse. Aí quando o demônio saiu, ele falou, ué, quanto tempo? Quanto tempo que eu não... Ele conhecia ela. O que você veio fazer aqui e tal? O que houve aí que você tá quebrando tudo? Cara. Foi engraçado. Eu falei, ó, obrigado, eu continuo aí que eu tô indo embora. Aí esse dia eu aprendi a estratégia do mão pra trás, senta no chão, né? Começou a dar soquinho, já mão pra trás. É jogador quando vai falar com o árbitro. É. Né? Cara, todo puto e mãozinha pra trás. Aí assim, às vezes vem assim, leva-lhe a cabeçada, né? Nesse dia aí foi um aprendizado. Muita história, né? De agressividade. Tem, cara, tem. De falar em línguas antigas. Sim. Coisas Já incompreensíveis. ouviu isso daí também? De coisas... Não, vi mais ameaça mesmo, palavrão, baixaria. E falar coisa da sua vida que não tem como saber. Já, falou já. Já Sério? vi isso. Já, De sim. pessoas que estão A mortas. fazer ameaça, sim. Qual a explicação? Como eles sabem? Os demônios sabem? O demônio é um anjo, né? Pelo menos na minha leitura, né? Em outras religiões são, pode ser pessoas que morreram que estão atormentando, espíritos obsessores e tal. Mas assim, se o demônio é um anjo, o anjo é o quê? O que significa angelos em grego? Mensageiro. Então é jornalista do mundo espiritual, né? Fluxo de informação. Então aqui desde sempre. Né? Desde sempre monitorando. Às vezes tem demônios que acompanham famílias há gerações, né? Então sabe tudo. Sabe
replicar a voz, os trejeitos, a grafia escrita na carta, escreve igualzinho com a mesma letra. A minha letra é difícil, ele ia ter que escrever com a mão esquerda. Ó. De médico, Porque a minha letra é um garrancho tipo terrível. médico. Meu pai que falava, como é que pode? Você tem doutorado em letras, sua letra é horrorosa. Falei, pô, pai, não é doutorado em caligrafia, não, pô. Meu pai sempre me manda uma dessa, né? Então, cara, assim, saber coisa privada, né? Cenas até engraçadas. O cara chegou, a pessoa ficou possuída na igreja, o cara veio orar, o demônio falou, você não. Aí ele falou, por que não? Você é ladrão. Aí ele falou, eu? O que eu roubei? O demônio falou, você tava vindo pra cá, você pegou uma manga na casa da pessoa. Aí o cara, sabe o que o cara falou? Não, a árvore tava dentro da casa, mas o galho tava pra rua, então eu não roubei. Ainda explicou. E o diabo falou, não Aí vale. ele sai em nome de Jesus, aí saiu. Cara, já teve cena de... pessoal, assim, não tem muita noção, né? Tem gente que vê a pessoa possuída e fala, vamos ler a Bíblia. Não adianta nada, né? Aí os caras foram pegar a Bíblia, aí o demônio... Aí o cara possuído lá, aí o pessoal, pega a Bíblia lá, vamos ler o Salmo 91, né? Aquele salmo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí o demônio, e essa Bíblia não tem Salmo 91? Os caras, lógico que tem, pô, toda a Bíblia tem o Salmo 91. A página tava arrancada, mano. Cara! Não tinha mesmo, alguém arrancou, não sei como. Mano! Doideira, né? Outra, essa mais tosca, né? O cara foi expulsar o demônio mandou essa, você não. O cara, por que não? Aí o demônio, você tá sem cueca. Aí ele, qual o problema? Com cueca ou sem cueca, sai em nome de Jesus. Parece que tem vezes que o demônio fica tentando até fazer umas paradas meio de comédia, assim, pra te tirar o foco, entendeu? Fazer careta, ficar zoando, dar uma zoada. Chamar o cara de burro, você é burro. E por que é importante falar em nome de Jesus? Porque Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Uma pessoa, por mais santa, por mais correta, ela, no nome dela, ela não consegue tirar o demônio. Cara, eu nunca vi isso, não. No cristianismo é em nome de Jesus, né? Tem até uma situação engraçada, né? Que tem assim... o cara foi expulsar o demônio na Bíblia, Atos dos Apóstolos. O cara fala pro demônio, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio falou, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus. E você, quem é? Enfiou porrada no cara. Arrancou a roupa dele e foi pelado. Qual foi o erro, então? Porque ele nem sabia quem era Jesus direito. Ele falou, sai no nome de Jesus, que o apóstolo Paulo... Ele viu Paulo mandando sair em nome de Jesus, ele fala, sai em nome daquele Jesus, que Paulo, o demônio, espancou o cara. Eu sei arrancou a roupa dele, rasgou a roupa. Eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. E você, quem é? Pô, você é ninguém no mundo espiritual. Pô. Então, aí tem a história de um amigo meu, né? Muito amigo. Que até eu tinha esquecido que era ele a história. Eu contei a história pra ele. Você lembra quando um cara fez isso e falou, pô, fui eu. Isso é a pior coisa, né? A história é o seguinte. Tinha uma senhora que ela foi pra igreja porque o filho dela ficava possuído. Ela foi pra igreja buscar a cura do filho. Só que o que aconteceu? Ela pediu ajuda pro pessoal da igreja. Falou, vocês poderiam fazer uma visita lá em casa pra visitar meu filho e tal? Eu sei o nome dessas pessoas todas, eu não vou falar pra não expor, né? Tá? Mas foi pessoas que era amiga da minha mãe, que a gente conhece, eu já visitei a casa deles e tal. Então, ela convidou o pessoal da igreja pra visitar o filho e marcou um dia, tipo, pode ser quarta-feira à noite, que não tinha culto na igreja? Pode. Quando ela chegou em casa, o filho dela já estava possuído. E o demônio falou, se você trouxer essas pessoas da igreja aqui pra me tirar do seu filho, eu vou matar ele. Aí ela falou assim, não, ela ficou desesperada, né? Não, pelo amor de Deus, não mata o meu filho. Vamos combinar um negócio, então, entre mim. Aí o que aconteceu? Em vez do demônio sair do filho e entrar na mãe, ficou nos dois. Os dois ficaram possuídos. Então a galera foi lá, aí já virou poltergeist a parada, né? Foram 3 caras. Todos os 3 amigos meus, né? Não vou nem falar o nome, porque um passou vergonha. Aí, o cara que era o mais graduado tentou expulsar o demônio da mãe e do filho, não saiu. Aí ele falou, cara, chegou pro segundo, eram 3. Tenta aí. Aí o cara tentou, não saiu também. Aí eles chegaram pro terceiro, só que o terceiro era tipo estagiário. Ele foi lá só pra dar um apoio moral, só pra ver como é que é. E aí ele falou, pô, eu não, cara, eu não tenho experiência com isso e tal. Aí ele falou, não,
vai que dá certo, né? Eu não consegui, ele também não conseguiu. E na hora que ele foi orar, o demônio falou, você não. Aí ele falou, por que não? Ele falou, você é burro, você não sabe nem falar direito, vai querer orar, vai querer me expulsar. Aí o cara ficou triste, falou, pô, mó vacilo. Aí saiu. Aí os caras, não, meu irmão, bota moral no demônio, não aceita ele te chamar de burro. Não, ele, não, fiquei chateado, pô, nada a ver, fala isso comigo. O cara sofreu bullying do demônio. Depois disso, começou a acontecer um monte de desgraça na vida dele. Nossa, cara. Um monte de desgraça. Aí vem o grande milagre. Esse cara teve uma série de problemas. Chegou um momento que ele não conseguia comer nada, nem beber água. Tudo que ele botava pra dentro, ele vomitava. Fez todos os exames possíveis e imagináveis. Endoscopia, colonoscopia, cardíaco, rim, fígado. Não tinha nada. O cara tava definhando, meu irmão. Um cara surfista, playboyzão lá de Niterói. Tava igual um palito, maluco. Aí eu falei com a minha esposa, uma sexta-feira, assim, chovendo, frio, né? Ele morava na frente da praia, assim. E eu falei com a minha esposa, falei, ó, vou lá visitar o cara. Aí cheguei lá, pô, na hora que eu olhei ele, eu fiquei assim, impactado. Eu pensei assim, cara, ele não pode ver minha expressão facial que eu tô horrorizado. Porque o cara tava igual sei lá, aquele pessoal de campo de concentração, entendeu? É mesmo? Tipo Zumbi. assim, o maluco era fortinho, devia pesar uns 70, 80 quilos, tava pesando 50, pô. Aí eu falei, caraca, meu irmão, que situação, né, pensando. Aí eu falei, cara, como é que você chegou nesse ponto, cara? Ele as coisas foram acontecendo e tal. E aí o que aconteceu? A gente ficou conversando e eu não orei por ele. Foi passando o tempo. E aí o que aconteceu? Eu olhei no relógio, eu tinha que pegar minha esposa no catamarã. E eu falei, cara, não vou chegar pra ela, se vira, pega um táxi chovendo, né? Falei, pô, eu falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração, já deu a hora aqui, eu não vi o horário passar, vou fazer uma oração básica, e aí qualquer coisa eu deixo ela em casa e volto pra gente orar mais. Aí ele falou, beleza. Eu fiz a oraçãozinha mais fraquinha. Falei, Deus, abençoa teu filho aqui e tal. De repente, cara, ele começou a orar em língua, e ele olhou pro teto do quarto e começou a falar, glória a Deus, aleluia, glória. Aí eu olhei assim, não vi nada, né? Aí ele, glória a Deus. Aí de repente ele, tô curado. Saiu debaixo da coberta assim. Aí quando eu vi, eu só vi a cabecinha, né? Quando ele abriu, umas perninhas, canelinha. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele, tô curado. Eu falei, pera aí, irmão. Pô, tá frio pra caramba, vento aqui. Fica quietinho, senão você vai ser curado de uma coisa, vai pegar uma pneumonia. Aí ele, não, tô curado. Falei, o que aconteceu? Que você começou a orar em língua, olhou pro teto aí, glória a Deus. Ele falou, Daniel, na hora que você começou a orar, cara, eu olhei pro teto do quarto, não vi o teto. Eu vi o céu, meu irmão. Aberto. E caiu um rio, uma cachoeira caía no meu estômago. Cara, e foi me lavando, eu senti me lavando e me purificou, meu irmão. Imagem absurda de Absurdo, legal. meu. Eu conheço esse cara, meu irmão. O cara é amigo, eu ligo pra ele agora, se quiser. E aí que aconteceu? Eu falei, meu irmão, calma. Não vai na empolgação. Deixa eu lá pegar minha esposa e daqui a pouco eu te ligo pra saber como é que deu. Aí fui pegar minha esposa, liguei pra ele no meio do caminho e falei, ei, cara, como é que você tá se sentindo? Ele falou, Daniel, você não tá entendendo, bati um prato de macarrão Coca-Cola, meu irmão. Tô curado, cara. Falei, glória a Deus, meu irmão. Então, assim, foi uma das experiências mais fortes